Muito bem, meu amigo e minha amiga. Obrigado por ter clicado nesse vídeo. Eu gostaria de compartilhar com todos vocês mais uma meditação na Palavra de Deus. Eu gostaria que vocês lessem comigo, né? Meditassem junto comigo no livro de Ezequiel, no capítulo 34. Aqui Deus ele está repreendendo os pastores, né? Nesse contexto aqui dessa passagem que nós estamos lendo, ele está se referindo, na verdade, aos juízes, aos reis, aos sacerdotes de Israel, né? Da nação de Israel, quando ela ainda existia nessa ocasião, porque aqui nessa oportunidade, o povo de Israel estava completamente abandonado por aqueles que deveriam cuidar de suprir a necessidade do povo, a necessidade espiritual, a necessidade de alimentar essas pessoas com a palavra de Deus, com as orientações, deveriam estar conduzindo essas pessoas a manterem um relacionamento com Deus. Porém, esses dirigentes, essas pessoas que tinham uma certa autoridade sobre o povo, o que acontecia? Eles procuravam cuidar dos próprios interesses. Eles não tinham a mínima preocupação com a situação espiritual do povo. Eles estavam um pouco se lixando se o povo estava se desviando dos caminhos de Deus, se o povo estava cometendo vários tipos de erros, de pecados. Porque o povo, pessoal, nessa ocasião, era um povo ignorante, né? Eu creio aqui que nessa oportunidade não havia, como nós temos hoje, um sistema que ensina, que alfabetiza as pessoas têm acesso às informações, sabe, acesso à leitura, à educação como nós temos hoje. O conhecimento naquela oportunidade era precário e nessa ocasião as pessoas dependiam praticamente de uma forma total dos reis, dos sacerdotes, dos responsáveis para compreender a vontade de Deus e a lei de Deus. Só que nessa ocasião eles estavam completamente despreocupados com essa situação do povo. E o povo, né, sem ter esse conhecimento, sem ter essa direção, acabou cada um seguindo a sua própria cabeça, o seu próprio entendimento, né? Porque o conhecimento que eles tinham era bem superficial, bem genérico. Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Deus perguntando. Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Nessa oportunidade, eles tratavam as pessoas, né, como se fosse um supermercado. Eles pegavam do povo aquilo que eles queriam, né, e não davam nada em troca. Eles
eles eram um tipo uma classe de pessoas completamente egoístas, que só pensavam na sua própria necessidade, não estavam nem aí com as outras pessoas. Assim se espalharam por não haver pastor e tornaram-se pasto para todas as feras do campo. Porquanto se espalharam, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Mas aqui no versículo 11 diz assim: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscareis. Quer dizer, Deus está assumindo essa responsabilidade. Deus está pegando para si essa responsabilidade. Mas ele diz assim também que vai requerer o sangue desses pastores. Isso aqui, meus amigos, eu estou dizendo isso aqui para a gente pensar um pouquinho na nossa condição espiritual, porque de repente Deus colocou sobre nós a responsabilidade de nós transmitirmos a palavra dele, transmitirmos a vontade do Senhor Jesus por aquilo que nós tomamos conhecimento. A partir do momento que nós temos uma experiência com Deus, temos um relacionamento com Deus, nós também temos, além dos privilégios, temos também as responsabilidades de passar, de transmitir isso para outras pessoas. Porque o Senhor Jesus, ele vai cobrar de nós, ele vai requerer de nós tudo aquilo que nós temos recebido dele. Ele não nos dá as benesses do reino dos céus, do reino de Deus, para a gente poder usufruir e ficar, sabe, de boa. Não. Ele nos dá com objetivo, com propósito de nós multiplicarmos, de nós transmitirmos isso para outras pessoas. Olha só, Deus ele repreende os pastores, mas aqui também no versículo 16, olha só o que Deus fala. Eu mesmo, vou falar a partir do versículo 15, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Depois que você terminar de ver esse vídeo, procure ler e meditar em todo o capítulo 34. Você vai ver como que Deus ele trabalha, como que ele espera que a gente viva, né? Que a gente procure servi-lo. Deus ele fala aqui que ele vai cuidar, ele mesmo vai cuidar das ovelhas dele. Ele pessoalmente, assim como o Senhor Jesus, ele veio a esse mundo não para ser servido, mas para servir. Ele é o Rei da Glória, ele é o Senhor supremo e absoluto. Está abaixo apenas do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele se submete, ele responde apenas para o Deus Pai. A ele foi dado todo o poder e autoridade sobre os céus e sobre a terra. Mas quando ele veio ao mundo, ele veio na condição de servo, ele veio na condição de, sabe, para servir de sacrifício em favor da nossa alma, em favor da nossa salvação. Então, meu querido, minha querida amiga, essa é a vontade de Deus, que você não apenas receba para si, mas quanto mais você dar, quanto mais você doar de si mesmo, mais você vai receber de Deus. E se você guardar, se você reter, se você for uma pessoa que, como esses pastores ou como essas ovelhas gordas, fortes, né? Porque de repente você está há anos ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as pregações, muitas das vezes você está sendo até abençoado em muitos sentidos,
mas na hora de você passar para outras pessoas que você conhece, que estão sofrendo, gemendo, você não tem feito, você não tem se disposto a fazer isso. Olha o que Deus falou aqui, vocês viram? No versículo 16: entre ovelha e ovelha Deus fará juízo. Ele fará juízo. Eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, carneiros e bodes. Quer dizer, Deus fará uma separação, Deus fará uma acepção. E o juízo de Deus, ele é justo. Ele vai dar a cada um conforme as suas obras, conforme as suas atitudes, tá bom? E ele vai suprir aquelas ovelhas doentes, enfermas. Quantas pessoas, meu amigo, quando a Bíblia se refere aqui ovelhas, Deus está falando de pessoas, de almas, de seres humanos. Deus ele se refere para poder ilustrar o cuidado que ele tem para conosco. Assim como um pastor cuida das suas ovelhas, o pastor, não o mercenário, mas o pastor cuida das ovelhas que lhe pertencem, né? Esse é o cuidado que Deus tem para com seu povo. Esse é o carinho que Deus tem. Ele cuida, ele alimenta e supre a necessidade de cada ovelha, entendeu? E ele espera que essas ovelhas também tenham um comportamento que não seja nocivo para as demais. Ele quer também que as ovelhas se comportem de acordo com o rebanho. Ela tem que saber conviver com as outras ovelhas em um rebanho. Como diz aqui, não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com vossos pés. Sabe aquela ovelha que se alimenta, que bebe, que se sacia, e depois ela simplesmente estraga aquilo que ela recebeu e prejudica, compromete. Isso aqui se refere ao mau testemunho. Você recebe de Deus uma boa palavra, uma boa que te dá ânimo, que te dá fé, que te levanta, que te sustenta, que te alimenta, e depois você, com seu péssimo testemunho, acaba sujando isso. As pessoas, ao olharem a sua conduta, elas passam a olhar com maus olhos, porque você sujou, você manchou, você fez com que as pessoas evitassem beber dessa água que você bebeu, uma água clara, pura, cristalina, e você acabou sujando e fazendo com que as outras pessoas não tivessem mais acesso a essa água pura, cristalina. Então essa é a questão, né? Que Deus ele quer, exige que as ovelhas elas bebam, se saciem, se alimentem, mas também que permita com que outras também possam ter a mesma oportunidade de beber das águas claras, das águas cristalinas. Como? Dando um bom testemunho. Lá no livro de Daniel, por exemplo, quando Daniel